quero falar com você. E a conversa hoje vai ser muito legal. Porque nós vamos falar da física quântica, de situações que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Como essas energias do nosso dia a dia nos afetam, como a nossa consciência reage em relação a isso e, consequentemente, o nosso corpo, né? E também, se der tempo, mais umas coisinhas. E trouxe para vocês o Eduardo, que é o meu Edu, da Rosiane também, mas também é meu, para a gente conversar sobre isso. Edu, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui para trazer esse conhecimento, esse despertar para todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu agradeço por estar aqui novamente e espero ser contribuição. Obrigada. Né? Bom, agora a gente sempre começa com as sinergias quânticas da Si, né? Certo. Então, o que você intui de 1 a 7? Que número que a gente vai usar hoje? O número 5. 5. Vamos usar a energia de Júpiter. Uau! Então, que essa sinergia possa nos ajudar, né, nesse processo todo que a gente está tendo aqui, que Júpiter traga esse trabalho. Vamos lá, então. Me diz aí como que é esse caminho, né? Como a física quântica, dentro do possível, pode explicar para a gente o que é lidar com essas questões do nosso dia a dia, com as emoções, com os sentimentos, né? Ou como isso ocorre dentro de nós. Pois é, se veja, como você falou, as coisas, a energia quântica, ela está presente o tempo todo, mas realmente nós não percebemos, porque nós aprendemos a vida de uma forma a nossa educação, sim, ela vai no sentido de conquistando objetivos, né? E não num sentido de perceber a vida, sim, né? Como ela é, enfim, né? Mas veja, eu queria falar um pouco a respeito da questão das energias que sustentam a vida humana. Isso, eu acho isso fantástico, né? Porque a gente está muito ligado na nossa energia física, né? O que eu como, o que eu tomo, esse alimento faz mal, esse alimento dá intolerância, mas também devemos ter aí um caminho lindo sobre isso. O que nos sustenta? Sim, se você perceber, olha, a principal energia que sustenta a vida humana é a energia do Sol. Porque sem a luz do Sol não existe vida na Terra. De nenhum tipo de vida que nós conhecemos. Sim. Então eu coloco essa energia como a primeira energia que sustenta a vida humana. Os raios solares, o calor do Sol, a influência dos raios solares com as suas cores. Né? A segunda energia que eu coloco é a energia do espírito, ou da alma. Né? Porque apesar de a alma não depender exatamente da luz deste Sol, sim, porque pode existir em outras dimensões, outras galáxias, com energias diferentes do seu Sol, né? Mas sem a luz do Sol não temos vida, então não tem como um espírito estar produzindo um corpo como esse para nós vivermos a vida humana. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O quão até o próprio espírito, que é uma energia sutil que compõe o nosso ser, precisa que a gente tenha a luz do Sol, né? Para o corpo existir, o físico existir, exatamente, né? Exatamente. Então, a terceira energia que sustenta a vida humana, que nós também não percebemos, mas sabemos que ela existe, é o ar, né? Sim. Que está aqui entre nós, é o que nos conecta. Né? O ar que permite que a voz produzida, né, pelas cordas, o ar que você respira passa pelas cordas vocais, né, e a inflexão das cordas vocais sai esse ruído que é a voz, que é a forma com que nos comunicamos, né? Além do que, sem o ar, em pouquíssimos minutos, sim, você já foi para o mundo dos espíritos, né? E eu não sei se você já ouviu isso, Edu, mas eu achei muito legal quando eu vi. Que dizia assim, sobre os elementos, né? Nós temos a terra, mas a terra ela é diferente. Você tem terras que é roxa, terra um pouco mais branca. Cada país tem diferenças no seu solo. A água também tem águas mais alcalinas, né? Tem diferenças na água. Né? O fogo já não.
e o fogo é alimentado pelo ar. Mas o ar é algo assim que é de todos mesmo, né? Você não vai dizer assim, não, o ar do Brasil é um ar mais ácido, o ar do não sei o quê, mas, né? Você tem uma... circulando né? no planeta. É algo que realmente está em todos nós, que une todos nós, né? É como um fluido, né? É como se nós estivéssemos mergulhados neste fluido. E isso nos permite uma conexão entre todos os seres, né? Então, o ar realmente é muito importante e essa energia que seria é fundamental, fundamental. A terceira energia. E tem mais? Tem sim. A quarta energia que sustenta a vida humana seria a água, né? Nosso corpo é 70 e tantos % Sim, líquido, água, né? Então, a água é fundamental. Você dura mais tempo sem água do que com ar, mas não vai muito longe. Enfim, e a quinta energia que sustenta a vida humana seriam os alimentos de forma geral. Tá? Os animais, vegetais, tudo aquilo que está na nossa cadeia alimentar, né? Não só nossa, de todos os animais e todos os seres vivos que vivem nesse planeta. Sim. Desde aqueles micro até né? os maiores que existem aí, as baleias, que eu acho que são os maiores animais. Que ainda que estão vivos, que estão ainda aqui. Né? Então, essas energias, elas são fundamentais para a existência da vida humana. Né? E nós não percebemos. Né? Sim. E isso aí é a energia que sustenta a vida humana. Agora, a energia que nutre a nossa consciência, né? A construção da nossa consciência, ela é feita através da energia que nós captamos do mundo em que vivemos através dos nossos sentidos. Que basicamente são tato, olfato, visão, audição e paladar. Sim. Tá. O clássico fala em 5 sentidos, mas eu sei que na medicina antroposófica eles falam em 12 sentidos, né? Eles ampliam um pouco mais. Quer dizer, a gente tem uma relação com os nossos sentidos muito pouco percebida, né? Exatamente, mas você veja que, por isso eu falei, o básico, né? É básico os nossos 5 sentidos, porque você veja, através do tato, você sente carinho, odor, né? Você sente tudo, calor, frio, né? Você sente inclusive percepções espirituais até na pele, dependendo da sensibilidade que a pessoa fala, né? Nossa, me arrepiei, senti um arrepio, é verdade. Então, todas essas informações captadas pelo tato formam um campo quântico de informações e que mesmo sem você estar vendo, você pode estar tocando e percebendo o que é que você está tocando. Se é quente, é frio, redondo, pontudo e tal, tudo isso, né? Isso através do tato. Você, através dos seus olhos, você encontra todas essas informações para uma construção de um campo muito importante, né? Um campo quântico de informações através dos olhos, tanto que você passa os olhos em algum lugar, mas tem coisas que você não percebe, que você diz, eu não vi tal coisa, mas aquilo estava lá. Sim, é o que falam da imagem subliminar, exatamente, né? Que assim, você olha para um composto de informações, mas você não percebe tudo, mas você olhou, né? Exatamente. Por exemplo, lá as propagandas que colocam em filmes, né? Tá lá uma Coca-Cola, tá lá um produto qualquer, né? No meio lá disfarçado entre as coisas que você passou o olho, o teu cérebro gravou, tanto que em algum momento futuro as pessoas podem perguntar para você e se você viu tal coisa, você pode através da hipnose voltar naquele momento e verificar que realmente aquilo existia e tantas outras coisas que você não gravou, mas está gravado no teu inconsciente. A hipnose acessa isso, então. A hipnose acessa essas memórias que parece que não ficaram gravadas. Exatamente. Então, você tem, vamos dizer, o tato, você tem o olfato, tá?
Olfato me interessa. O olfato interessa, Pra as mim, sinergias, sim, né? as sinergias. Claro. Não, e também eu digo assim, que é um aprendizado do olfato que a gente meio que esqueceu, né, Du? Pois é, mas Porque veja bem, a gente meio que emburreceu no olfato, assim, né? veja só o trabalho que você executou de produzir as sinergias, né? Daí a pessoa pensa, mas isso dá uma espirradinha, tá? Dá uma espirradinha. Mas quando você inala, tá? Esse produto com a essência, ela entra pelas tuas narinas, tá? E são percebidas pelo teu sistema nervoso. E essa leitura é feita na composição do teu campo quântico de informações através do olfato. Então, você vai ter na percepção, no momento em que você inala uma sinergia, tá? O teu cérebro vai fazer essa leitura, tá? E vai te causar alguma sensação no teu corpo que você pode estar percebendo imediatamente ou não, dependendo da sensibilidade de cada um. Né? E tem que se perceber que não é só um campo quântico de informação que é acessado no momento da sinergia. Tá? Você tem os outros campos quânticos de informações que você recebe durante a vida que estão na tua consciência. Então, mesmo que você não consiga interpretar o que exatamente o que está causando ali, mas o conjunto de informações que existem te traz, né, é feita uma leitura no todo, na tua consciência. E isso te traz uma informação de bem-estar, né, através disso, ou desperta uma memória afetiva. Uma memória afetiva, ou tudo isso que você buscou e encontrou dentro das sinergias, né? Então, você veja, quando você percebe um cheiro de gás, imediatamente você já sabe alerta, que é um alerta, né? E essa história do gás que a gente estava conversando antes aqui de começar a gravar, não sei se você lembra de um caso muito importante, que quando sai coisa de cheiro eu fico sempre olhando, de uma família que foi, se não me engano, para o Chile para passar férias, alugou um apartamento e o apartamento estava com um problema no sistema de gás. Eles morreram todos asfixiados por gás. Sabe por quê? Porque a essência que é usada no gás lá é diferente da nossa. Então, eles sentiam um cheiro diferente, mas não sabiam o que era. Então, eles não conseguiram se alertar, né, que era algo perigoso. E acabaram falecendo todos ali, justamente por causa do cheiro do gás. Exatamente. Que, na minha concepção, eu imaginava que era padrão mundial, que todos os lugares tinham o mesmo cheiro. Veja como isso é importante, né? Pois é. Então, você veja, temos o tato, olfato, visão, audição. E o bom do paladar. Né? Que também cria você vai perceber o que é bom, o que é ruim dentro do desenvolvimento da interação com os alimentos que você gera, com aquilo que você coloca na boca. Né? Edu, eu não sei se você sabe algo assim sobre o paladar, mas nesse sentido, existe mesmo essa questão do paladar ser infantil? Quer dizer, como que a gente lida com essa questão? Se a gente consegue desenvolver esse sentido, entende? Que você vê que a pessoa, né, não consegue comer alimentos diferentes, sempre come a mesma coisa. Você acha que isso está ligado de alguma forma? Eu sei que talvez pode ser até um achômetro, né? Aqui a gente não está fazendo nenhuma pesquisa científica, sim, né? Mas se tem algo assim naquela pessoa que precisa de desenvolvimento. Pois, sabe, o desenvolvimento do paladar, ele é lógico que vai acontecer desde da amamentação, o nascimento, e os alimentos que a família consome. A criança também ela vai interagir com tudo aquilo ali. E é claro que no desenvolvimento dela, certos sabores motivados, não sei porquê, né? Isso estaria dentro do inconsciente. Ela não quer mais sentir, né? Deve ser isso. O que incomoda né? Que se diz isso, né? Sim, que incomoda de alguma forma, né? Pois é. E vê como a gente precisa desenvolver todos esses sentidos, né? Você veja com a importância de perceber os sentidos. Tem um exemplo para dar, que é a respeito da audição, né? Quando você está caminhando numa rua, tá?
e você está distraído, andando ali e escuta uma freada atrás de você. Tá? Sim, isso já aconteceu Então, comigo. já aconteceu. Quase todo mundo já teve esse tipo de experiência de alguma forma. Então, você não está vendo o que está acontecendo, mas o teu ouvido captou o ruído, imediatamente feito uma leitura, usando vários campos de consciência, campos de informações, ele faz uma leitura, identifica, isso é tudo no slow motion, né, do instantâneo, claro, que é, sim, né? É um slow motion para a gente ver o que acontece. De uma coisa instantânea, claro, né? São segundos ali, fração de segundo mesmo. Então você veja, ele capta o ruído, é interpretado e a consciência determina uma ação, tá? Que é uma descarga de adrenalina, tá? Então é via uma percepção para uma reação neurológica, neuroquímica, aliás, que percorre a corrente sanguínea, aliás, o sistema nervoso, vai às suprarrenais, que descarregam adrenalina na corrente sanguínea. Uau, vai até na suprarrenal. Suprarrenais. Então você veja a velocidade. Você ouve, faz a leitura e isso vai para as suprarrenais instantaneamente, porque tudo isso acontece em fração de segundo. Você tem a reação da adrenalina na corrente sanguínea, tá? Que é a tua musculatura se arma toda, tá? Fica enrijecida, tua respiração fica acelerada, tá? O coração bate mais rápido, né? A pressão aumenta, as tuas pupilas dilatam, e tem uma porção de outros fatores, né, que acontecem dentro do organismo que neutralizam o funcionamento das outras glândulas hormonais, tá? Para dar prioridade à manutenção da vida, à proteção da vida. Né? Não sabia disso, que neutralizava também outras glândulas. Sim, para tudo. Que interessante. A prioridade é salvar energia, a vida. Exato. Então, a concentração sanguínea em braços e pernas, né? Porque é fuga ou defesa, ou luta, de alguma luta. Você precisa correr, ou precisa exatamente. lutar, né? Então, você veja a importância que é e a reação que causa. E olhar para isso, que os hormônios, né? Os hormônios são uma espécie de uma energia, de uma sintonia fina no nosso organismo. Então, através da leitura que você tem dos teus sentidos ou dos teus olhos, tudo depende da interação que você faz. Existe sempre uma leitura analisada pela tua consciência. Sim. Né? A consciência, em todas as interações que você tem com os seus sentidos na vida que você vive, a consciência ela vai sendo formada na dualidade. No sentido do certo, errado, bom ou mal, quente e frio, perigo ou não, de tudo isso, sabe? Sempre tudo tem o seu oposto. Sim, que é isso que nós vivemos aqui, né? Sim, é uma coisa que às vezes as pessoas também não percebem, né? Que a gente está encarnado num planeta que a regra é dual, né? Sim. Nesse momento que a gente está aqui, nessa linha temporal, a gente sofre com a dualidade, né? Exatamente. E é onde a gente tem que saber lidar com ela, porque os extremos sempre nos prejudicam, né? Sim, e assim, a construção da consciência não é igual para todos nós. Quer dizer, as ações, a interação pode até ser, se você não tiver nenhuma deficiência nos seus sentidos, mas ela pode até ser igual, mas nós olhando para a mesma coisa, temos interpretações diferentes. Porque você começa a já ter, vamos dizer assim, informações sobre a vida que você vai viver aqui, né, a partir do momento em que você ingressa no útero materno, né? E começa a desenvolver o corpo dentro do útero materno, acompanhando o desenvolvimento do corpo. E isso, dependendo de como a mãe está aceitando essa gravidez, se ela foi programada ou não, se ela criança é bem-vinda ou não, sabe? Se o pai é presente, as pessoas que são presentes se curtem ou não, né? Sim. Tudo isso já está interferindo no desenvolvimento da consciência dessa criança. Sim. Né? E isso existem relatos, né, desse tipo de interferência. Sim. Né? Acho que até na própria hipnose, né, a pessoa consegue acessar
Consegue, sim. intrauterino e acabando Consegue, ver sim. o que passou, né, quais são as carências. Eu tenho um né? exemplo disso num curso de hipnose que fiz, Aham. e uma mulher que ela tinha a vida dela sempre limitada. Não tinha progresso na vida. Ela era terapeuta e não tinha progresso na vida. Sempre pessoas que não tinham condição de pagar, sempre aquela Sim. dificuldade. Aham. Então, ela, no momento desse curso, o professor fez uma hipnose e ela regrediu para o útero materno. E no momento em que ela estava no útero materno, a mãe já tinha vários filhos. Eles moravam em Santa Catarina e naquela época era uma época de muita seca. Aham. Não tinha não tinha produção Sim, de sim. alimento, não tinha nada, uma carência enorme. Aham. E a mãe pensava: Como é que eu vou sustentar? como é que eu vou sustentar mais uma boca para sustentar, isso e aquilo. Então ela já nasceu com essa vibração de carência. De tá? secura, né? Mas só que isso ela não tem como perceber. Tá? Você não tem como perceber isso. Você nasceu. Sim. Né? A influência que o que a mãe pensava, marcou nessa criança. E ela nasceu com essa dificuldade. E a partir deste momento, onde daí ela voltou lá no tempo, e aí foi feita uma ressignificação dessa questão toda, tá? 2 meses depois, toda a clientela que ela tinha na clínica dela mudou. Olha só. Sabe? A vida dela mudou a partir daquilo ali. Então, quer dizer, aquela consciência Sim. de carência, de necessidade, de só ter o suficiente para sobreviver, tudo isso estava, né, vamos dizer assim, era deflagrado por essa crença instalada no útero materno. Claro. Para você ver a influência que é a vida, as palavras, pensamentos. E uma dúvida minha aqui, porque a gente fala no útero materno, né? Parece que a criança só recebe a interferência quântica do campo da mãe. Mas também o pai, se está presente, se bem que na não localidade o pai pode estar até ausente. Sim. Se ele também tem essa vibração de carência, de escassez, essa criança também acaba sofrendo o que a gente chama lá de pré-celestial, que recebe, né, essa nutrição. Até a própria ausência do pai, ela assim, ela é uma ausência porque o pai trabalha, tá? A mãe está transmitindo essa energia para a criança, porque o pensamento é energia. Então, ela já está transmitindo que existe a presença do pai, mas de uma forma que ele está em trabalho, ele está procurando o sustento da família e coisas dessa forma. Sim. Né? E isso também é diferente no caso de um pai que rejeitou a gravidez, né, que não quer saber da mãe e que agride a mãe, ou se ele é presente, mas é agressivo e tudo mais, a criança, além da percepção da energia ruim vinda do pai, ela tem, fortalecendo essa percepção, ela tem o que a mãe está passando, Sim. o medo. Sim, né? sim. O medo da agressão, né? Então essa criança ela já vem carimbada com o medo, né? Sim. Então é bem difícil toda essa questão. Tudo isso não é visto, né? Nada disso é ensinado para ninguém. Só com o passar do tempo, se você tiver contato com as terapias que tratam desses assuntos, você tem como descobrir, poxa, será que existe alguma coisa em mim? Sim, sim. Né? Para ser tratado? Sim. Né? Porque, às vezes, assim, a gente tem a consciência, né? Voltando um pouquinho na questão lá da consciência, de que algo não está bom, né? Parece que tem um entrave, né? Sim. Mas não tem a consciência do que está causando isso, né? Pois é, você veja que é interessante que quando você vai nascer, quando você... Não vamos entrar para o mundo espiritual, Sim. mas quando você tem um programa de vida, você vem escolher o seu pai, sua mãe, e aí você está para nascer. Aí quando você nasce, a tua vida já está preparada, né? Já está desenhada através do conhecimento que os teus pais têm da vida. Por quê? Porque você vai seguir o caminho da vida que você aprende com os seus pais. Porque a criança de 0
a 7 anos, ela copia os seus pais. Os primeiros 3 anos, então, é cópia total dos pais, né? Sim. Então, essa é a construção da consciência da criança, ela é uma cópia dos seus pais. Então, se o pai, se ele acredita nisso, naquilo, naquele outro, tudo aquilo que ele acredita está sendo passado para seus filhos. Sim. Né? Mesmo que ele não fale. É aquela coisa, né, que o pai ou a mãe Sim. dá aquela tragada no cigarro e diz para os seus filhos: Sim, fumar se faz eu te mal. pegar, fumar faz mal. Se eu te pegar fumando, eu te arrebento. Uhum. Nossa, Sim, né? é claro que o filho vai acabar fumando também, está seguindo o exemplo, né? Mas então, de uma certa forma, a nossa vida ela está desenhada, ou a vida das pessoas são desenhadas já através do conhecimento da informação que os seus pais dão. Uhum. Daí tudo vai, é claro, dependendo da habilidade dos seus pais, né, da sabedoria deles com relação a encaminhar os seus filhos e mostrar determinados princípios e valores que fazem parte do desenvolvimento da vida, né? Tudo isso é a energia que constrói a consciência que habita no nosso corpo. Sim, Né? e que precisa de tudo isso que você falou. E muito mais, né? Muito Porque mais. isso aqui é só passando por cima das coisas, né? Sim. Então, dentro das terapias, né? São tantas terapias, todas elas funcionam, sim, dependendo, né, da sensibilidade, Claro. vamos dizer, de quem está buscando, daquilo que ele busca, e ele encontra, né, no terapeuta aquilo que ele busca, né? Porque, de uma certa forma, a cura de cada um de nós está em nós mesmos. Né? E falando em cura, existe algo que a gente possa fazer em casa, né? Vamos dizer assim, a pessoa diz, eu não tenho como ir no terapeuta, ou não tenho condições, ou seja lá o que for, qualquer o motivo, né? Mas existe algo que a gente possa fazer em casa, né? Que vá melhorando um pouco essa relação com tudo isso? Alguma técnica, alguma vivência, na sua experiência, assim? Eu sei que a gente é relaxado também, tá, Edu? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta injusta. Não, porque o ser humano é relaxado, né? Sim, de uma certa forma ele é relaxado, porque o que é passado para ele? Que isso é bobagem. Não, é passado assim. Para a maior parte das pessoas é passado dessa forma. Deus é que resolveu, Deus é que determina, Deus é que escolhe o que vai acontecer com você. Então você cresce achando que Deus vai resolver todos os teus problemas. E joga tudo para ele, né? Você joga nas costas de Deus. E se você olhar, me desculpe, as religiões não é uma ofensa nem nada, claro. Mas é só uma visão minha, tá? Tiraram Deus da nossa vida e colocaram Deus lá no céu. Que você só vai ver Deus depois que você morrer. Colocaram dessa forma. Sim, né? Então, se sim. para morrer, precisa ver Deus. E numa época que a você ver Deus, você precisa morrer, né, primeiro. E numa época que a compreensão sobre Deus era... Não estou dizendo que a gente é melhor, mas que era mais difícil ainda. Mais né? difícil. Então, você já cresce dessa forma. E isso os seus pais passam o que eles aprenderam com os seus pais, né? Eles passam para nós. E aí você pode pensar assim, de repente você vai vivendo a vida e vê essa questão. Você acredita em Deus, espera que Deus resolva as suas questões, a tua vida, mas Deus não vem resolver os seus problemas. Né? Então, isso é difícil. A fé é importante, muito importante. Né? E daí a pessoa começa a blasfemar, né? Sim. Porque tipo assim, Deus, eu te mandei tudo isso aí e você não fez nada, né? E se você olhar a nossa vida, hoje, o hoje, o agora, é sequência do ontem. O que você pensava ontem, você acorda de manhã, faz as suas orações ou não, tá? Dependendo da pressa que você tem e tudo mais, tudo aquilo que você pensava ontem, você continua pensando hoje. Passa o dia inteiro hoje correndo, fazendo as suas coisas e tudo mais, deita, reza, pede para Deus vir resolver teus problemas, de manhã você acorda, continua pensando no que aconteceu hoje. Depois da manhã, sempre é a mesma coisa. Então, isso mostra que nós estamos baseados no passado. Sim. E nem sempre, no nosso passado, ele foi mar de rosas, porque nunca é assim. Sim, até por isso que a gente se desenvolve, né? Isso, tanto que uma analogia interessante é você pensar que para você aprender a andar,
você levou muitos tombos, né? Então, você pode transferir isso para todo o conhecimento que você tem na vida. Você vai aprendendo através das dificuldades que você vai vivendo, né? Mas nem sempre, tá? Nem sempre tudo que aconteceu de negativo para você aconteceu para te prejudicar. É ao contrário. Tudo, sim, a gente só vê isso depois, né? Lá na frente, né? talvez Porque você fala chegue assim, em um nossa, momento... ainda bem que aconteceu aquilo, que senão teria Exatamente. acontecido algo pior. Mas tem pessoas que não conseguem olhar para isso, né? Tem pessoas que nunca vão conseguir olhar. Nossa, eu estava a 180 por hora, bati o carro porque Deus quis. Não, é porque você estava a 180 por hora e não venceu uma curva, ou não viu alguém, você atropelou, você prejudicou, você matou, tá? Né? Então, Deus é o culpado? É mais fácil. É claro. Né? Ele tem costa larga, afinal de contas, né? Então é mais fácil isso. Mas quando você consegue parar e olhar para a tua vida e ver que você teve uma percepção, alguém disse, tá, sobre alguma coisa e disse, olha, presta atenção, ou qualquer coisa assim. Ou você tem uma intuição, uma percepção qualquer, tá? E daí você freia o carro, ou você não pega aquele ônibus ou avião ou tal, e aí você depois agradece porque, nossa, né, alguma coisa. E aí quando acontece alguma coisa assim, você pode prestar atenção que existe sim uma forma de você viver melhor, que é você se conectar com a tua própria energia, com a tua própria alma, né, através da meditação, né? E a partir disso, também você olhar para o teu passado, né? E agradecer por tudo que você recebeu, independente de seja respostas das experiências, respostas negativas ou positivas, mas agradecer pela oportunidade de tudo que você vivenciou, porque tudo te trouxe experiência, né? E deixar o passado para trás, projetar um futuro melhor para você e seguir na direção de um futuro melhor. Isso é só uma pincelada. Sim, sim, porque é muito maior, né? E essa questão de ouvir, né, os seus sentidos, eu posso dizer de carteirinha, porque era para eu estar naquele primeiro voo da TAM, né? Por 3 vezes eu pedi para cancelar eu estar no voo, e a agência dizia, não, mas é o voo que você gosta, é o horário que você sempre vai. Eu dizia, tá bom, deixa. Aí dava 5 minutos, eu ligava de novo e dizia assim, não, eu quero que me tire desse voo. Não vou. Né, que eu ia para São Paulo, e daí ela, não, mas já vai ficar uma taxa muito alta, porque é em cima da hora, que o voo era no outro dia. Falei, então tá bom. Daí, na terceira vez, eu liguei para ela e disse assim, ó, eu quero que você me tire desse voo, vai chover demais, esse voo vai ter problema para descer, eu não quero. Ela foi até um pouco grosseira comigo, tirou do voo, e eu desci um voo antes. E quando o táxi passou, a gente escutou o barulho da explosão do avião. E eu cheguei no hotel rapidamente ali em São Paulo e tinha uma televisão enorme assim mostrando, né, aquele incêndio, aquela coisa. Eu virei para o rapaz, nossa, que país é esse? Aí ele disse assim, não, é o voo número tal da TAM que acabou de explodir ali, caiu. Nossa. Aí você caiu de joelho. Eu te digo assim, ó, claramente, eu lembro disso, eu tinha que dar uma palestra no dia seguinte em São Paulo. Eu dei a palestra, eu não lembro o que eu falei, não lembro da palestra. Terminei, eu me lembro, dentro do táxi, pedindo para o taxista me levar de volta para o aeroporto, porque eu queria voltar para Curitiba. Né? Que o meu voo era para Curitiba. Olha, foi uma experiência assim ímpar, né? E de ouvir, né, por 3 vezes. Tanto que depois a agência me ligou, pediu desculpa, falou, olha, né? Eu falei, pois é, né? Daí ela disse, como é que você sabia? Eu falei, uns amigos não sabia, aí, só... que às vezes me falam umas coisas. Mas é isso, né? Da gente olhar para os nossos sentidos, né, para essa percepção. Exatamente, porque você disse aí da meditação, eu acho que as pessoas, primeiro, antes de meditar, porque você fala em meditação, todo mundo sai correndo. Sim. Antes de meditar, a gente precisa se conectar.
Sim. E a conexão é pequenininha. Né, antigamente se fazia com a oração. Sim, Né? A pessoa, sim. quando faz a oração à noite ou de manhã, ela se conecta. Né? E as pessoas acabaram deixando disso um pouco por questões de não comungar com o que as religiões fazem, né? E não vamos entrar nesse mérito. Mas aí você também perdeu a conexão com o teu divino. Sim. Que acessa o divino maior, não é? E se você vê, né, a construção da tua consciência através dos seus sentidos, tá? Você está conectada ao mundo em que você vive através disso. Só é difícil perceber isso porque você está ocupado com aquilo que você quer, né? Com as coisas que você quer, sem perceber nada, sem sentir nada, sem ouvir nada, né? Então, e essa busca pelo sucesso, que isso já é uma coisa construída desde a infância, porque você vai ter que estudar, porque você vai ter que ter uma profissão, porque você vai ter que casar, porque vai ter filho, você vai ter... Aí a televisão te diz que você tem que ter uma casa, com piscina, com carro, um avião, com helicóptero, com navio, com tudo, né? Sim. E você sai correndo atrás de toda essa coisa como se isso fosse a realização da vida. Sim. Né? Sim. Mas o que te satisfaz na vida é aquilo que você capta dela através dos seus sentidos. E todos eles. Não é só os quatro sentidos, aliás, os cinco sentidos básicos, né? Sim. Todos eles. Né? Então, isso é o desenvolvimento de cada um. Claro. E o corpo responde, né? Com certeza. O corpo responde em forma de adoecimento, Sim, em forma de sim. ansiedade, em forma Sim. de depressão, de baixa autoestima, não é? Exatamente. Porque dentro de todas as experiências que você vive, as experiências marcam e causam impactos emocionais. E isso é que causa os registros na nossa consciência, registro de traumas. Tá? Então, como nós falamos a respeito de uma criança que dentro do útero materno, ela já recebe essa informação negativa sobre a vida dela. Tá? Causa um impacto, por mais que ela não tenha uma compreensão de tudo isso, mas ela sente o que está acontecendo. Tá? Eu também tenho um relato a respeito de um casal que queria ter filhos e não conseguiam ter filhos, fizeram tratamento médico, também não deu certo. Depois que eles pararam, engravidou, gêmeos. Tá? Olha. E aí foi passando a gravidez, quando chegou lá perto do 8º mês, a mãe não passou bem, foram para o hospital e tiveram que fazer uma cirurgia de emergência para tentar pelo menos salvar a mãe. Mas as crianças não morreram, era um casal, menino e uma menina. E só que a menina estava pronta para ir embora, se fosse o caso, mas o menino não. Então eles seguraram as crianças no hospital. Tá? E o pai e a mãe recebeu alta, e aí eles vinham todos os dias no hospital para ver os seus filhos e amamentar e tal. Mas o menino estava pior, então ele estava cheio de tubinhos, né? Sim. E estava na estufa, naquele Sim. lugar que eles ficam lá. E a menininha estava no bercinho. A mãe vinha e ficava com a criancinha, com a menina. E só estanhava o olho e ficava olhando para o menino, porque o menino, muito pequenininho, o pai pegava, só o pai que pegava, e ficava com ele no colo. Tá? Bem, ninguém morreu, todo mundo sobreviveu. Passaram-se os anos, essas crianças, o menino com 3 anos de idade, no vocabulário de uma criança de 3 anos, começou a contar para a tia dele que quando eu estava naquele lugar, tá, que tinha aquelas moças de branco que cuidavam de mim e tal, só o meu pai ficava comigo. Só o meu pai me ama. Tá? Ele dizia, com 3 anos, ele começou a contar isso. Só o meu pai me ama. A minha mãe e a minha irmã só ficavam me olhando de longe. Aí você vai olhar para essa questão. Como que ele sabia? Né? Ele ainda não tinha idade de ter nascido, mas como que ele sabia? Qual era a percepção dele? Quem é que estava enxergando? Né? Sim. Era a própria consciência presente nesse corpo. Sim. Né? Ele percebia tudo o que acontecia. E ele fez uma leitura errada, porque ele sentia que a mãe
não ficava com ele, então ele achava que a mãe não gostava. Que a mãe não gostava dele, nem a irmã que teve dentro do útero junto com ele. Então essa foi a leitura que ele fez. Então você imagine essa questão emocional, tá? Se não for tratada, como é que vai ser esse menino? Sim, claro. Se minha mãe não me ama, minha mãe que me carregou 9 meses na barriga, se minha mãe não me ama, quem é que pode me amar? Daí isso é um trabalho para os consteladores. Sim, com certeza. Essas coisas todas. Mas entende? Nossa. Essas questões, esses impactos emocionais são registrados no inconsciente. Tá? E eles vão exercer essa pressão na tua vida em vários momentos durante a tua vida. Em vários momentos onde, de alguma forma, acontece alguma coisa que é exigido a percepção do amor da mãe, o amor do pai, ou coisa assim. Ele não vai dizer, não, quando eu estava lá. Ele não vai pensar assim, porque ele vai esquecer disso. Claro. Né? Mas ele vai sentir aquela dificuldade. Não, e você toca num ponto importante, porque assim, ele pode até lembrar, e a mãe pode até dizer para ele assim, não, eu te amo, sempre te amei, não sei o quê. Sim. Mas nada vai mudar sem um processo terapêutico acontecer, a vivência que ele teve ali, não é? Exato. Porque o que ele experienciou ali tem que ser corrigido, tem que ser limpo, né? Tem que ser ressignificado. Porque não basta dizer assim, não, olha, eu te amo, eu te amo, a mãe te ama e tal. Sempre te gostei desde que você nasceu. Não é? Porque a vivência está impregnada ali naquele ser, né? Pois é. Tanto que, nesse caso específico, né, essa mãe trabalha muito e ela sai cedo de casa e as crianças ficam para as tias cuidar, etc. Né? Sim, sim. E quando essa criança começou a relatar aos 3 anos e que falaram para a mãe disse, isso é bobagem. Olha. Não deu nenhuma importância. Então, é lógico que ela não tem conhecimento sobre isso. Né? Sim. E daí é lógico estender sobre esse assunto, você olhar para a história da mãe, que não tinha 1 ano, perdeu o pai num acidente de automobilístico. E aí ela, quando perdeu o pai, perdeu a mãe, porque aí a mãe teve que sair para trabalhar. E aí ela ficava com outras pessoas, provavelmente com a avó, com a tia, sei lá com quem. Né? Eu atendi um caso muito icônico há uns 2 anos atrás, de um homem já maduro também, que tinha uma rigidez muito grande. Uma rigidez muito grande. E eu lembro que quando iniciou o trabalho terapêutico dele, a gente abriu o campo, tudo, ele se sentia abandonado pela mãe, que ele foi esquecido pela mãe, E muita coisa com a mãe, abandonado. E depois que foi o atendimento para eles e tudo mais, a esposa dele me retornou dizendo assim, vou te contar o que aconteceu. Quando ele era pequenininho, tinha uns 2 aninhos de idade, eles sofreram um acidente de carro, o pai, a mãe e ele. E a ambulância veio e levou só o pai e a mãe. E foi para o hospital. Até que chegasse algum parente, o parente falou assim, e cadê o fulaninho? Que fulaninho? Só tinha o pai. Não, eles têm um bebê, uma criança de 2 anos de idade. E ele ficou quase 2 dias no mato, abandonado. Até que alguém falasse, aí eles pegaram, a ambulância foi de novo no lugar do acidente e acharam ele lá. Realmente ele ficou. E aquilo, imagina, isso fecha com tudo que você falou. Imagina a rigidez que ele se colocou ali para se proteger e sobreviver sozinho, até que alguém viesse resgatar ele. Então, esses traumas se instalam, né? E eles vão surgir durante a vida várias vezes, né? Como eles mudam, vamos dizer, a aparência, né? Ele muda o jeito de aparecer, tá? Mas sempre botando o indivíduo em confronto com essa questão do abandono. Né? Ele vai estar vibrando isso e, de uma certa forma, ele vai atrair pessoas que vão causar nele a sensação de abandono. Entende? É isso que acontece. A sensação de abandono. Quer dizer, ele se relaciona com alguém e, de repente, se alguém some. Vai embora.
Não importa qual é a relação, mas ele vai ser, porque ele está vibrando o abandono, ele vai ter o abandono. Essa é a questão. Sim. Né? Então, quando você vibra uma energia relativa a qualquer um desses traumas, o que você vai ter da vida sempre é o confronto com esse trauma. Né? Sim. Para quê? Para que você possa olhar para isso e reverter essa questão em você. Sim. Na verdade, o que aconteceu, tanto para o menininho que eu contei, quanto para esse que você está contando, é a mesma coisa, né? O menininho lá, ele foi abandonado, mas foi por um acidente. Sim. Então, lógico que o que está registrado é outra história. Sim, é isso, né? Esse menino, a mãe, ela tinha muito medo, porque inclusive uma cunhada dela disse assim, sempre que quando nascem gêmeos, um morre, porque ela tinha perdido uma das crianças dela. Sim. Aqueles Então, comentários lindos que parentes fazem, né? As crianças, maravilhosos. As tuas crianças estão no hospital e aí vem alguém e diz, não, sempre um morre. Fica tranquila. Isso é muito legal, né? Sim. É verdade. Então, nossa, Edu, é uma conversa linda mesmo, né? Espero que aí a gente possa ter ajudado, né? Sim. Contribuído as pessoas com toda essa situação, né? Sim. Existem muitas terapias, inclusive o Sama que você trabalha, né? Todas essas terapias, elas fazem parte da busca de encontrar essas questões dentro da pessoa, né? A constelação familiar, hipnose e tantas terapias que existem, né? Que ressignificam, né, a vida, isso, né? que podem trazer, vamos dizer, pode encontrar esse trauma e ressignificar ele. E isso causa, como no caso da moça que eu falei, da mulher que eu falei, que no útero materno ela registrou a carência. Viveu até, ela tinha quase uns 40 anos, 40 e poucos anos, quando ela encontrou essa ressignificação daquilo e mudou a vida dela. E não tem como negar, né? Porque a gente vê essas transformações, né? Dizer assim, isso é bobagem, isso não existe. Não tem como negar, porque você vê a pessoa num sofrimento imenso, né? Uma consciência, vamos chamar de pesada aqui, né? Aspas, né? Aquela consciência com aquele peso todo, que quando você limpa aquilo, a pessoa deslancha na vida. Não tem como você negar isso. Pois é. E quando você tem a consciência disso que você está dizendo, né? Disso tudo que a gente está falando, que você tenha consciência de que a tua vida, tudo que acontece para você, não é para ferrar com a tua vida, apesar de você sofrer consequências. Sim. Mas ela não é para que você aprenda a viver melhor a partir das dificuldades que você passou. Você pode olhar para a vida e dizer, a vida é maravilhosa. Sim. Né? É verdade. Bom, acho que nosso tempo deu. Vamos encerrar com esse A Vida é Maravilhosa. Sim. Mais uma vez, gratidão, né, por esse compartilhar. Teremos outras conversas. E, como eu sempre digo, vamos despertar. Vamos despertar.